A genética de populações estuda as variações dos genes ao longo do tempo em uma determinada população. Como a evolução é um processo muito lento, não temos como observar diretamente o surgimento de novas espécies, mas podemos estudar as pequenas mudanças no patrimônio genético de uma determinada população, que, se somados ao longo de milhões de anos, podem levar ao surgimento de uma nova espécie. Estas pequenas variações, também chamadas de microevolução, é que são estudadas em genética de populações. Frequências gênicas e genotípicas. A alteração da frequência gênica ou genotípica de uma população ao longo das gerações é denominado evolução. Frequência de um gene na população. A frequência de um gene é igual ao número total desse gene dividido pelo número total de genes para aquele locus. Observe a tabela. A tabela nos mostra uma população com 12.000 indivíduos, sendo que desses 12.000, 3.600 indivíduos possuem o genótipo azão-azão, 6.000 indivíduos possuem o genótipo azão-azinho e 2.400 indivíduos possuem o genótipo azinho-azinho. Vamos calcular a frequência do gene azão nessa população. Temos 3.600 indivíduos com o genótipo azão-azão. Neste caso, nós temos então 7.200 genes azão. Temos também 6.000 indivíduos com o genótipo azão-azinho. Neste caso, temos mais 6.000 genes azão. E ainda temos 2.400 indivíduos com o genótipo azinho-azinho. Neste caso, não temos nenhum gene azão. Somando então, nós temos 7.200 genes azão mais 6.000 genes azão, que dá um total de 13.200 genes azão. Então, a frequência do gene azão nessa população será número total de genes azão na população. Nós achamos 13.200, dividido pelo número total de genes na população. Observe que nós temos uma população com 12.000 indivíduos. Cada indivíduo possui, então, 2 genes. Multiplique 2 por 12.000, nós teremos, então, 24.000 genes. Então, 13.200 dividido por 24.000, 0,55, que é a frequência do gene azão nessa população, 55%. A frequência do gene azinho será calculada do mesmo modo. Observe. A frequência do gene azão mais a frequência do gene azinho é igual a 1. Frequência genotípica. A frequência genotípica é igual ao número de indivíduos com o genótipo dividido pelo número de indivíduos da população. A tabela representa uma população de 12.000 indivíduos. Desses 12.000 indivíduos, 3.600 apresentam o genótipo azão-azão, 6.000 indivíduos apresentam o genótipo azão-azinho e 2.400 indivíduos apresentam o genótipo azinho-azinho. Vamos calcular a frequência do genótipo azão-azão nessa população. Observe, temos 3.600 indivíduos com o genótipo azão-azão e a população possui 12.000 indivíduos. Então, basta dividir 3.600 indivíduos por 12.000, que teremos a frequência do genótipo azão-azão. As demais frequências calcula-se da mesma maneira. Observe. Em uma população infinitamente grande em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre a qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Nesse caso, dizemos que a população está em equilíbrio. Os genótipos possíveis em uma população são azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. As frequências genotípicas em cada população serão: tomando azão igual a P e azinho igual a Q. Frequência genotípica de uma população homozigota azão-azão é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azão ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azão. Então, azão-azão é igual a P vezes P
que é igual a P ao quadrado. Frequência genotípica de uma população homozigota recessiva, azinho é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azinho ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azinho. Então, azinho é igual a Q vezes Q, que é igual a Q ao quadrado. Frequência genotípica de uma população heterozigota azão-azinho é igual à probabilidade de um óvulo portador do gene azão ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azinho. Então, azão-azinho será igual a P vezes Q, que é igual a PQ. Mas a probabilidade dessa população heterozigota pode ser também assim: probabilidade de um óvulo portador do gene azinho ser fecundado por um espermatozoide portador do gene azão. Neste caso, azão será igual a Q vezes P, que será QP. Então, azão-azinho é igual a 2, que multiplica P vezes Q, que é igual a 2PQ. Então, podemos representar os genótipos de uma população através da seguinte equação matemática: P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que é igual a 1. P ao quadrado representa a população de indivíduos homozigotos dominantes, azão-azão. 2PQ representa a população de indivíduos heterozigotos e Q ao quadrado a população de indivíduos homozigotos recessivos. Uma população em equilíbrio cujas frequências gênicas são as seguintes: P é igual à frequência do gene Bzão, 0,9. Q igual à frequência do gene Bzinho, 0,1. Qual a frequência genotípica dos descendentes dessa população? Foi dado a frequência gênica da população. Então, para encontrarmos a frequência genotípica dos descendentes dessa população, iremos desenvolver o binômio de Newton, que é igual a P mais Q ao quadrado, que é igual a P2 mais 2PQ mais Q2, que é igual a 1. P ao quadrado representa a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos dominantes, Bzão. 2PQ representa a frequência genotípica dos indivíduos heterozigotos, Bzão, Bzinho. E Q ao quadrado representa a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos recessivos, Bzinho. Então, os descendentes dessa população apresentarão as seguintes frequências genotípicas: 81% de indivíduos homozigotos dominantes, Bzão, 18% de indivíduos heterozigotos, Bzão, e 1% de indivíduos recessivos, Bzinho. Uma população em equilíbrio cujas frequências genotípicas são as seguintes: 16% dos indivíduos são míopes, Mzinho. 84% dos indivíduos possuem visão normal, Mzão traço. Qual a frequência gênica na população? P é igual à frequência do gene Mzão e Q é igual à frequência do gene Mzinho. Se Q ao quadrado é igual a 16%, que é igual a 0,16, Q é igual a raiz quadrada de 0,16, que é igual a 0,4. Se P mais Q é igual a 1, então P mais 0,4 é igual a 1. P é igual a 1 menos 0,4. P é igual a 0,6. Então, a frequência do gene Mzão na população é de 60% e do gene Mzinho, 40%.